Olá, tudo bem? Nós nos encontramos aqui para mais um encontro nesta semana. Primeiro quero agradecer a toda a nossa militância, os simpatizantes, os apoiadores, as pessoas que curtiram, mas aquelas que comentaram e aquelas que compartilharam. Continue compartilhando a nossa live. Hoje nós temos a presença do deputado Moisés Braz, deputado estadual da Agricultura Familiar. É o primeiro representante do setor rural que tem DAP. É aquele trabalhador vinculado diretamente ao homem e à mulher do campo, que, diga-se de passagem, tem exercido com muita honra o extraordinário mandato de deputado estadual, representando a agricultura familiar, o homem e a mulher do campo. E nessa nossa live política de hoje, nós vamos conversar com esse deputado, militante do movimento sindical, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Massapê, coordenou e dirigiu a regional da FETRAES na região norte e foi presidente da FETRAES, foi presidente reeleito e no curso do seu mandato teve a eleição com uma extraordinária votação para deputado estadual. Então vamos receber aqui o nosso companheiro Moisés, que nessa nossa live vai nos ajudar a construir um processo elaborativo de formação e de diálogo com a nossa militância. Então trazer aqui o nosso deputado Moisés Braz. Presidente, eu quero lhe parabenizar o PT, parabenizar todo o nosso internauta por esse momento e dizer que é muito importante para nós, o Partido dos Trabalhadores, para a militância política, para a nossa base, para o nosso filiado, interagir, certo, com essa militância que é muito importante na luta e no dia a dia, na construção, certo, da democracia, do nosso partido e no crescimento, sobretudo, da organização e do fortalecimento aí das entidades de classe, dos movimentos sociais e, de uma forma geral, fortalecer a política do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Bom, deputado, essa semana nós tivemos o Dia Nacional de Luta, que marcou aí um momento de protesto, de denúncia e de manifestação. E aqui em Fortaleza, milhares foram às ruas, fizeram uma belíssima caminhada. Você no parlamento fez uma fala lá de solidariedade. Como é que você vê esta reforma da Previdência hoje para especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras rurais? Primeiro eu quero me solidarizar com todos os movimentos que foram à rua, o movimento sindical, os movimentos sociais, os trabalhadores da iniciativa pública e da iniciativa privada que estiveram participando do ato do dia 5 e falar, certo, de uma grande preocupação. Nós, companheiro de Assis, presidente, nós lutamos em 88, criamos uma constituinte exclusiva para garantir as leis que favorecessem os trabalhadores e agora, certo, a gente vê essas leis sendo aí, certo, destruídas, desrespeitadas, certo, com medidas provisórias, com reforma à Constituição, que tira direito da classe trabalhadora. Portanto, eu vejo com muita preocupação, fico de veras preocupado que você tem um presidente que não tem popularidade, um presidente impopular que é fruto de um golpe, certo? Um golpe político, mas aí a gente entende, ele veio para fazer mesmo essas perversidades, essas maldades e tirar da classe trabalhadora a oportunidade de trabalhar e ter um emprego seguro com a aposentadoria, com perspectiva do futuro. Portanto, nós, nesse momento, temos muita preocupação, vemos esse momento com uma situação que é muito difícil para a classe trabalhadora, principalmente para a juventude e para aqueles que também militam hoje no meio rural, no meio urbano, que tem muita dificuldade. Portanto, a gente vê esse momento com grande preocupação que está acontecendo com a classe trabalhadora brasileira. Você que está nos acompanhando pode compartilhar, pode curtir, mas comente. Traga aqui sua posição, traga o seu sentimento de solidariedade, de denúncia, de protesto, traga o seu sentimento. Isso é muito importante para construirmos essa identidade. Deputado, nós sabemos que há uma bancada de deputados federais no Ceará, tem um conjunto de deputados que são favoráveis, tem uns que estão indecisos e tem os contrários. Como é que nós podemos ampliar esta campanha de solidariedade para denunciar esses deputados federais que irão se comprometer com Michel Temer para aprovar a deformada reforma da Previdência? Como é que deve ser feito esse processo? Me preocupa muito em ver os deputados federais aqui do estado do Ceará
que vão também nas suas páginas sociais, que vão nos programas de televisão, nos meios de comunicação e dizer que estão aí para defender o povo, para votar a favor do mais pobre. E quando é na hora de votar, como aconteceu na PEC de congelamento, como aconteceu na terceirização, na reforma trabalhista, e agora estão propondo votar na reforma da Previdência e votar, certo, contra os trabalhadores. Portanto, eu fiz um pronunciamento no primeiro expediente na tribuna da Assembleia, alertando principalmente o eleitorado, a população, porque muitas das vezes a gente não acompanha a população e a população tem que conhecer, ter nominalmente o nome dos 22 deputados cearenses e acompanhar o voto deles, como é que eles vão votar a favor, certo, da reforma da Previdência, já que nessas outras reformas que eu já falei, certo, a grande maioria, em torno de 10 deputados estaduais, todas elas votaram contra o povo e a favor desse governo impopular que está aí. Então, o que eu fiz? E assim, eu pedi ao eleitorado que pudesse acompanhar o voto, que tivesse nominalmente o nome desses deputados. É claro que também fiz um apelo para que nenhum deputado aqui do estado do Ceará, independente, certo, da sigla partidária, não votasse contra os trabalhadores, votasse a favor dos trabalhadores, derrotando essa reforma da Previdência, porque ela vai tirar direito, ela vai ampliar a quantidade de contribuição e ela vai, sobretudo, certo, também tratar, certo, de elevar o valor da contribuição. Ou seja, na perspectiva que está, se esses deputados cearenses votarem, claro que não depende só dos cearenses, mas os cearenses são fundamentais, estamos falando com eles aqui no nosso estado, a gente corre um grande risco de aprovar uma reforma onde tira direito da classe trabalhadora e onde os trabalhadores talvez não tenham a possibilidade de ter uma aposentadoria integral lá no final da sua vida, quando mais precisa desse recurso, desse dinheiro e de uma aposentadoria para garantir aí os seus momentos de melhor descanso, de melhor repouso quando está na idade mais avançada, o que nós chamamos de terceira idade. Portanto, eu tenho chamado a atenção, tenho provocado esse debate, mas tenho também chamado a nossa população, o eleitorado cearense, para fiscalizar, para vigiar e ter, sobretudo, o controle de a forma como esses deputados vão votar. É exatamente isso, Moisés. É importante, nesse momento, ressaltarmos o papel político que tem desenvolvido e efetivado a direção da FETRAES, quando realizou conferências, seminários, audiência pública, manifestações, foi às BR, foi às cidades do interior, apresentando o significado da expressão real, do tamanho do impacto na vida do conjunto dos trabalhadores, sobre especialmente a vida da trabalhadora rural. Mas, Moisés, vamos mudar um pouco da nossa vida cotidiana para o mundo da política. O Diretório Estadual do PT, no último sábado, aprovou uma resolução tratando e abordando a tática eleitoral, definindo a eleição do presidente Lula e a reeleição do Camilo como estratégica e construiu uma chapa forte de deputado estadual, de deputados federais e de manutenção da vaga do Senado. Como é que se avalia esta resolução aprovada pelo diretório consensualmente, sobretudo você que foi deputado estadual, o mais votado do PT, lembremos que ele teve mais de 75 mil votos, é um deputado atuante que tem rodado muito e trabalhado muito pelo Ceará, não só pela sua categoria, e que com o seu trabalho e o reconhecimento não só merece voltar ao exercício de um novo mandato, mas ser o carro-chefe para a nossa nova bancada de deputados e deputadas na Assembleia Legislativa. Qual é a sua avaliação? Primeiro, acho que nós construímos o que poucos acreditavam, que foi a unidade, nesse debate político, nessa construção que a gente aprovou na resolução do sábado passado. Então, eu acho que é muito importante construir unidade no Partido dos Trabalhadores. Já é difícil nesse momento, mas ainda, a diversidade de pensamento entre as nossas correntes políticas, a gente respeita e é o que tem feito o partido crescer cada vez mais. Mas eu acho que a resolução que foi aprovada no sábado, ela nos reforça cada vez mais. Primeiro, pela unidade do partido. Segundo, pela importância que tem a gente fortalecer. E eu tenho dito que não há nada mais importante nesse debate político que a gente reconstruir o país, e a reconstrução do país passa, sobretudo, pela eleição do Lula em 2018. Não tem democracia nesse partido se o Lula não estiver na disputa de 2018, portanto, aprovar uma resolução que o nosso candidato a nível nacional é o Lula. Eu acho que isso já também nos traz
segurança e garantia para o eleitorado, que a gente vai ter um nome forte, que vai disputar, e é um nome que é conhecido por toda a população, pelos benefícios que fez à sociedade brasileira, que ajudou, tirou o povo mais pobre da miséria absoluta, mas que o mercado continuou, inclusive, funcionando, os ricos continuaram ganhando dinheiro, o mercado, o comércio, o setor de serviços. Isso é muito importante. Consolidar também a reeleição do governador Camilo aqui no estado do Ceará foi muito importante nessa nossa resolução, e o mais importante é a gente afirmar que na conjuntura política o partido está mais forte, está mais organizado, e que a gente precisa aprofundar, e eu defendo, é claro, que a gente possa construir uma forte bancada de candidatos para 2018, e que o PT saia aí com os nossos candidatos a deputado estadual, pleiteando ampliar a quantidade de vagas, já que em 2014, nas eleições há 3 anos atrás, nós tiramos 400 mil votos e só conseguimos eleger 2 deputados. Eu e o colega Elmano, eu acho que agora a gente tem que reavaliar o nosso potencial, mas também a gente tem que dialogar na perspectiva de que a gente possa ampliar a nossa bancada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É isso que nós vamos precisar fazermos. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar. Está aqui, veja aqui o nosso link, traga a sua posição, traga o seu sentimento, ajude ao PT a construir esta identidade, este diálogo com a sua militância, o seu simpatizante, seu apoiador, principalmente construir a unidade do partido. Mas, deputado, esta semana o João Gebran Neto, que é relator, revisor do caso do presidente Lula, do caso lá do sítio de Atibaia, tem uma declaração, no mínimo polêmica, que ele já estaria com o voto dele pronto. Lembremos que normalmente o relatório do voto do revisor, ele leva aí entre 9, 10, chegando até 14 meses. Ele fez em tempo recorde de 42 dias. Como é que você vê essa posição de ofensiva do judiciário? Coincidentemente, a cada pesquisa que é divulgada no país, que o Lula cresce posicionado, nós percebemos um ataque, seja do juiz Sérgio Moro, seja do Tribunal da 4ª Região, e mais uma vez a gente assiste esse ataque ao presidente Lula, agora com a posição do ministro relator, João Gebran Neto, que declarou que está com voto pronto para decidir que Lula será condenado. Como é que você vê isso? Olha, aqueles que apostaram em derrotar o PT, em derrotar o Lula, né, hoje estão aí, certo, desmascarados. Tantos foram às ruas bater panela para tirar a Dilma, hoje estão aí envergonhados, não botam mais a cara fora, porque reconhecem que erraram, porque apostaram, certo, que ia melhorar a economia, que o país ia sair, certo, dessa crise, principalmente da crise econômica, da crise política, da crise moral que passou hoje no país. Então, esse pessoal se decepcionaram, porque nem conseguiram diminuir o PT e nem conseguiram matar o Lula, né, matar entre aspas, como ele diria que a tese era essa. E agora, você vê certo ataques, né, e foi assim com a condenação do Lula pelo juiz, agora o relator dizendo que está com o voto pronto. Eu acho que esse é um ataque não ao PT, não ao Lula, mas à população brasileira. Certo? A população brasileira não vai aceitar, na minha avaliação, meu caro presidente, que a gente tenha, de fato, uma condenação do Lula e que tire o Lula da disputa de 2018. Isso está claro. E quando o relator antecipa que está com seu voto pronto e que o Lula pode ir, de fato, a julgamento na segunda turma, antes do previsto, porque o normal de fato, você ter um prazo bem mais elástico para fazer aí dar o seu parecer, o seu relator, antecipar, certo? Antecipar o julgamento. De uma certa forma, a gente não está aqui dizendo qual é o voto dele no relatório, mas como relator, mas a gente está dizendo que a gente não aceita a população brasileira, certo? O povo mais humilde, o povo que melhoraram a qualidade de vida com os governos do PT, do Lula e da Dilma, e que estão focados na eleição de 2018, não vão aceitar qualquer condenação. Portanto, esse relator, ele não está querendo único e exclusivo condenar o Lula, certo? Jogar o PT mais uma vez nas mídias sociais como um partido que contribuiu, certo, com a desumanidade, com a corrupção nesse país,
mas isso não é verdade. O que ele está querendo, de fato, é intimidar a população brasileira, e a população brasileira não vai aceitar ser intimidado por um relator, por uma medida judicial, venha de onde vier, porque o Lula é a maior liderança, não só do país, aqui da América do Sul, e nós queremos sim, certo, fazer esse debate, disputar a eleição com o Lula, que os outros arranje seus candidatos, que faça discussão política e que a gente possa disputar. É claro que é preocupante um relator antecipar já a sua posição em menos de 2 meses, dizendo que está com um relatório pronto e automaticamente vai submeter para ser votado, mas nós estamos firmes, a população está consciente e o que vier aí nós estamos preparados para fazer o enfrentamento na discussão política, na questão social, mas principalmente a se preparar para 2018. E você que está nos acompanhando, a antecipação do João Gebran Neto, relator revisor na a segunda turma do 4º Tribunal Regional Federal, é ou não uma posição para prejudicar o presidente Lula? O que é que você acha? Comente, traga a sua posição, diga o que você acha da antecipação do voto do ministro João Gebran Neto. É ou não uma votação que levará à parcialidade desta justiça comprometida, dessa mesma justiça dos membros da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, daqueles que não têm a busca da verdade como critério e instrumento para fazer diálogo no combate efetivo da corrupção? É ou não uma perseguição? Opine, comente, compartilhe, curte e traga a sua... Está aqui, a nossa live está dizendo aqui o nosso endereço. Mas, deputado, vamos imaginar o Lula com a sua fala feita na 4ª etapa da caravana Lula pelo Brasil, na etapa de Vitória e agora no Rio de Janeiro. O Lula declarou de que o próximo governo dele buscará um processo de conciliação. É possível, depois de tudo que nós vivenciamos nesta quadra conjuntural, nesta campanha de ódio, desse sentimento que a direita construiu de fomentar o ódio, o rancor e a perseguição, a homofobia, tantos casos nós assistimos. É compatível essa fala do presidente Lula, deputado Moisés? Sim, eu acho que o Lula é, de fato, para nós, do nosso partido, para o Brasil, para os países da América do Sul, para o mundo, certo? Aquela pessoa, aquele cidadão, aquele político que a fala dele transmite muita segurança. Ou seja, aquilo que ele diz, o povo acredita, mas os políticos também acreditam. Se e eu estou dizendo que é verdade tudo isso, é possível, de fato, num novo governo do Lula, ele fazer todo esse debate, fazer todo esse processo de conciliação, agregar toda a sua força e o seu poder, certo? Que você tem, certo? De dialogar, de discutir, de propor para dentro da administração, chamando, sobretudo, a responsabilidade do Congresso Nacional e do Senado Federal. Se ele consegue fazer isso, é possível que ele tenha uma relação com a grande maioria dos partidos, é possível que ele tenha uma base para administrar e automaticamente fazer essa grande conciliação, porque eu imagino, e eu acho que quem está nos acompanhando também deve estar acompanhando, deve ter também esse mesmo pensamento. O que precisa é que os nossos governantes possam ter um olhar para a política nacional, para o projeto político, para o desenvolvimento e para a economia desse país. Tratando dessas questões, eu acho que qualquer parlamentar, independente da sigla partidária, vai querer ter um governo forte, um governo atuante, um governo que está preocupado com a educação, com a saúde, com a seguridade social, e nós acabamos de falar aí do risco que a gente corre na questão da previdência, cuidar sobretudo também da questão da preservação ambiental do nosso sistema, biossistema. Então, se é esse o pacto, quando o Lula diz que é possível fazer uma grande conciliação com os partidos políticos, com os parlamentares, ele está pensando no país, ele está pensando no Brasil, no desenvolvimento e na política pública. Continuar, de fato, distribuindo renda entre o mais pobre, que mais precisa do apoio do governo federal e dos governos estadual, e eu acredito que é perfeitamente possível, porque o Lula representa a confiança do povo brasileiro e na política brasileira, e ele vai ter muita facilidade, e eu não tenho dúvida que ele vai ser capaz de construir tudo isso que ele está dizendo. Ele jamais iria, disse nas caravanas, iria aos meios de comunicação dizer que um eventual governo dele, a partir de 2019, teria certa possibilidade de fazer essa conciliação, se ele não já pensasse
numa forma de administrar, de fazer política, de distribuir renda e de ouvir, sobretudo, a diversidade de pensamento que tem na política brasileira. E você? O que é que você entende? Qual é a sua posição? Comente. Traga aqui, a partir desse sentimento, desta fala do deputado, da fala do presidente Lula, qual será o formato, o modelo, a estrutura, qual é a percepção para um Brasil que possa voltar a se reencontrar com a sua democracia, que possa se reencontrar com o desenvolvimento do projeto nacional e, sobretudo, fortalecer os laços de relações, de solidariedade, de construir esse grande país para os brasileiros. Deputado, vamos mudar um pouco do cenário e vamos imaginar. Os governantes, normalmente eleitos, eles assumem uma posição hierárquica, uma forma completamente distante de relação com o seu eleitorado e com o povo de uma maneira geral. O governador Camilo Santana estabeleceu uma forma de diálogo, de estar presente, da forma de chegar nos eventos, e agora ele tem uma live toda semana, ele vai sem preconceito, sem questões pré-definidas, ele debate todas as principais questões e todas as questões que são elencadas na sua live ele responde. Como é que você imagina e você vê na sua análise esse perfil do governador Camilo Santana? Primeiro, um perfil do governador, de fato, que conhece a realidade do povo, do governador democrático, do governador que não tem medo, certo, de ouvir o oposto, de ouvir as opiniões contrárias ao seu governo, ao seu projeto político, e um governador que faz no dia a dia e agora, certo, com os internautas, o diálogo permanente com aqueles que apoiam, que estão ao lado do seu governo, que defendem o seu governo, mas também com aqueles que são radicalmente contra, certo, o seu governo e que faz crítica ao governo. Portanto, eu, da mesma forma que comecei aqui parabenizando, certo, você e o Partido dos Trabalhadores por essa nossa live, também parabenizo o governador pela coragem. Isso é ter coragem, sabe? Ter coragem. Às vezes você fala em público, você fala em eventos, mas você ir para frente dos canais de televisão, ir para a internet, para debater, para ouvir a opinião e estar exposto a quem vai na internet dizer o que quer, da forma como quer, criticar, certo? Isso precisa ter muito coragem. Eu acho que o governador Camilo tem muita coragem. Coragem porque é um grande administrador, porque é um grande parceiro, porque dialoga, e coragem porque abre esse canal direto com a população, com os nossos a nossa sociedade, o nosso povo cearense, para fazer esse debate político. Portanto, a minha palavra neste aspecto é de elogiar a atitude do governador, de compreender a importância que tem e até de provocar os internautas que participem, né? Porque é a participação dos internautas que vão, sem sombra de dúvida, talvez na grande maioria, pelo acerto que o governo do Camilo tem, elogiar, parabenizar pela atitude, mas muito também poder ir lá e dizer que não concorda e que discorda da forma como o governador administra e quais são os pontos que na avaliação dos internautas são frágeis e o governador precisa melhorar. Portanto, eu avalio muito positivo, é muito importante. Eu já conheço o governador, tenho uma relação muito próxima dele, por ser do partido dele, por ter, inclusive, quando ele nem era ainda parlamentar, foi secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, e naquela época eu era presidente da maior federação da agricultura familiar do Estado do Ceará, a FETRAES. A gente já tinha esse diálogo com ele, já voltamos com ele para deputado estadual, e agora vejo, certo, o Camilo, da mesma forma que foi secretário, que foi deputado estadual, agora como governador do Estado, com essa preocupação, com esse diálogo e, sobretudo, certo, fazendo, certo, um grande trabalho que é ser gestor. Não é fácil, administrar o estado do Ceará nas condições que nós estamos hoje, com perca de recursos, com problema de segurança, e ele tem feito até demais para tentar organizar essa questão da segurança, investindo inclusive aí na contratação, na promoção, na infraestrutura, na inteligência, que é preciso que isso aconteça, nos desafios que a gente tem na educação. Aqui no estado do Ceará, no 6º ano de seca seguido, nós não vimos em nenhum canto do estado do Ceará e nem soubemos que teve qualquer um saque, que ficou uma família sem tomar banho, sem beber água do 6º ano de seca, e está aí o governador, certo, se expondo pela coragem que ele tem, pelo diálogo, de abrir de fato uma live para dialogar com a população do estado do Ceará. É só parabenizar e dizer que ele continue firme com esse propósito de fazer um grande governo como já vem fazendo até hoje. Nós estamos aqui com o deputado Moisés Braz, deputado da Agricultura Familiar, um extraordinário deputado do PT,
que tem sua base na região norte, mas a base do Ceará. É um deputado de uma tamanha simplicidade que percorre todo esse estado, trazendo as posições, esse sentimento e fazendo um balanço franco, aberto e direto. Na dimensão do que nós imaginamos do que seja a nova mídia social, eu diria que o deputado Moisés faz uma boa referência a esta postura do governador Camilo Santana. Eu diria muito mais, que o governador Camilo Santana está antecipando uma nova forma de diálogo e de comunicação. A velha e tradicional mídia, a mídia empresarial do rádio, jornal, da televisão, nunca foi imparcial, sempre teve uma parcialidade e não dá a oportunidade para que as pessoas tenham condições de diálogo franco e aberto, sempre com veto, sempre com senões. E ao abrir um canal direto de diálogo, este é o canal que vai possibilitar que o governador possa continuar diretamente com o seu eleitorado, com a população, recebendo elogio, mas recebendo crítica. Ninguém consegue atender a todos com o mesmo grau de intensidade, mas o governador tem se esforçado muito. E para nós irmos ao encontro do eleitorado nesta dimensão política, deputado, eu queria que nós encerrássemos essa live hoje falando, na próxima semana, ao assistirmos esses últimos relatos aí da mídia tradicional nacional, da mídia nacional relatando as falas do presidente Michel Temer, do golpista Michel Temer, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que estava numa posição sobre o voto da reforma da Previdência e hoje avança para consolidar a votação na próxima semana. Alguns partidos estão fechando questões com suas bancadas, o PMDB já fechou, há outras pressões. Como é que você avalia a posição desses partidos ao fecharem questões e levar todo o custo à votação na próxima semana da reforma da Previdência? Qual é a sua mensagem de mobilização? Primeiro, eu tenho consciência que eles não têm voto para votar a reforma da Previdência. Se tivesse um governo que tem tirado o direito da classe trabalhadora com a medida que ele tem adotado, ele já teria encaminhado, com finança com o presidente Rodrigo Maia, já tinha encaminhado. Eles não encaminharam até agora porque, na verdade, eles não têm voto, isso está claro, a população tem que ter ciência dessa questão. É claro que o diálogo, toma lá da cá, certo? Troca de cargo, os favorecimentos de emenda parlamentar, faz com que ele possa aí buscar o apoio dos partidos, o fechamento certo de bancada e possa talvez encaminhar na próxima semana. Eu acho que é um erro desse governo, certo? Já fazer as reformas que ele está fazendo, a reforma da Previdência sobretudo, encaminhar agora na véspera do recesso parlamentar, na última semana do recesso parlamentar, uma votação que pode mudar totalmente aí a realidade, certo, da Previdência do país com essa reforma que ele está fazendo. Portanto, eu vejo aí com um estado de preocupação de toda a população. É claro que a gente precisa ficar atento ao que ele está propondo, o que ele está tentando encaminhar para esses partidos, para essas bancadas. Eu espero que as bancadas possam de fato se posicionar a favor da população brasileira e não a favor do presidente e, sobretudo, ele vir discutir com o presidente Rodrigo Maia a possibilidade, dizendo para o povo que essa reforma é para melhorar, é para gerar mais economia, é para que a gente tenha mais seguridade social e segurança quando chegar certo tempo de ter uma aposentadoria. Isso não representa a verdade do que eles estão dizendo. Um exemplo bem claro, eu já tratei disso, mas quero pautar, é com relação à questão dos próprios trabalhadores. A Constituição Federal hoje, ela garante que para você ter um emprego com salário mínimo, você precisa, qualquer tempo da sua vida, contribuir com 15 anos com a Previdência Social. No setor urbano, você contribui o salário mínimo. E no setor rural, os trabalhadores têm direito à aposentadoria sem contribuir direto, porque contribui sobre a venda de produto, 2% sobre a venda de produto, mas tem que também ter os 15 anos lá, morando e exercendo a atividade rural. E lá agora muda. Diz, não estou mudando a idade, certo, dos trabalhadores rurais, continua as mulheres com 55 anos, os homens com 60 anos, mas o fator da contribuição, ele é um fator, certo, hoje obrigatório e não é de fato 15 anos de contribuição, é 180 contribuição, é totalmente diferente. Moisés, mas 180 contribuição, se você for dividir por 15 anos, não dá exatamente 15 anos, não,
Uma coisa é você contribuir 15 anos, outra coisa é você ter 180 contribuição provada mês a mês, que pode acontecer no ano, você contribuir 1 mês, 2 meses, isso vai elevando a sua idade, você não vai se aposentar com 55 anos, as mulheres no meio rural e nem muito menos os homens, porque o fator contributivo, se você ter a contribuição provar, com a contribuição é diferente quando você garante na Constituição 15 anos ou quando você garante 180 contribuição. Portanto, é um presidente que não fala a verdade, que não tem número para botar a Previdência, que está aí, certo, fazendo todos os seus acordos para poder se beneficiar, e eu acho que a gente tem que alertar a população, os movimentos sociais precisam continuar aí nas ruas, o movimento sindical, não tem como a gente reverter esse quadro sem ser com o povo na rua, né? Acho que aqui a Frente Brasil, a Frente Sem Medo, o setor organizado sindical, o sindicato de servidores, certo, municipal, estadual, federal, o sindicalismo rural, mas a sociedade civil organizada tem que participar. Só há um caminho para impedir que essa reforma, certo, seja submetida à votação na próxima semana e seja derrotada se o povo for nas ruas gritar palavra de ordem que querem que seja respeitada a Constituição Federal e o direito do povo brasileiro. Dessa forma, eu acredito que nós, né, eu na condição de parlamentar, de sindicalista e também trabalhador, que sem sombra de dúvida, eu e você vamos precisar no futuro também ter as nossas aposentadorias. Nós precisamos garantir um país forte, um país desenvolvido, mas nós não podemos, em nome desse país, retirar direito da classe trabalhadora hoje, ou principalmente, certo, botar os trabalhadores para trabalhar mais tempo, sem ter a certeza que vai ter uma aposentadoria no futuro. Portanto, o caminho, mobilização social, sociedade organizada, movimento sindical, não cabe mais os companheiros do movimento sindical ficar nos seus gabinetes, os parlamentares, seja eles deputado ou vereador, ficar no seu gabinete, os gestores públicos municipais que estão perdendo dinheiro e que vão ter problema aí com os seus funcionários do público municipal. Portanto, agora é ir às ruas e impedir que aconteça a reforma na próxima semana. É isso que eu espero e é dessa forma que nós vamos fazer, certo, um grande trabalho e contribuir principalmente para as nossas crianças, adolescentes e jovens, para a perspectiva e para o projeto de aposentadoria no futuro. Muito bem, deputado. Esse é o deputado Moisés Braz, de luta, convencido, convincente. E você que está nos acompanhando, esta é uma semana decisiva. Vamos denunciar, vamos protestar na próxima semana aqueles deputados que estão já assumindo compromisso com o golpe de Michel Temer, com a reforma da Previdência. Vamos nas suas bases eleitorais denunciar, vamos nas suas páginas pessoais do Facebook, do Instagram, fazer a denúncia de que ele não pode tirar dos pobres para dar dos ricos. É isso que a reforma da Previdência efetivamente vai trazer para o conjunto da classe trabalhadora. E o nosso papel de mobilizador e de agente político é fazer o diálogo. E neste diálogo queremos contar com a sua efetiva colaboração. Comente, curte, compartilhe, mas sobretudo, traga as informações para as pessoas do povo. Não basta só que tenhamos boas informações, se estas informações não forem compartilhadas. Nós precisamos compartilhar para que as pessoas entendam. E nós, nessa semana, encerramos a nossa live dizendo que só há um caminho para barrarmos a reforma da Previdência. É a rua, é a luta, é a mobilização social. Obrigado por todos aqueles que estiveram conosco. Comente e venha construindo conosco esta identidade programática de mobilização e de ação política. Junte-se ao PT nessa luta.